chegando aqui no Alquimia para a gravação de mais um episódio. E você ainda não sabia que aqui no Espaço Alquimia eles têm um estúdio para gravação, não só de podcasts, mas de entrevistas e, obviamente, de vários outros conteúdos. Além disso, né, queria agradecer, claro, ao Espaço Alquimia pela parceria. Sem eles, né, o nosso podcast não seria possível. Então, a gente tem livraria aqui, tem cafeteria, tem um espaço de moda feminina, de joias e semijoias. E, claro, obviamente, não poderia deixar de falar do cinema, né? Que é, obviamente, o maior lazer que a gente tem aqui em entretenimento, além do podcast, tá? Então, quando vocês chegarem aqui, vocês vão ter sessões exclusivas. Funciona, claro, sábado, domingo e feriados. Além de ter, claro, o próprio bar, snack bar, né? Do cinema. Vários outros conteúdos. Além disso, né? Então você pode vir aqui no final de semana, obviamente assistir seu filme, comer uma pipoquinha, tomar seu refrigerante ou água, para quem não tomar refrigerante. E... Fala turma, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do CTcast, nosso podcast. E hoje a gente está com ele aqui, René Vasconcelos. Ele que é médico, formado aqui pela Universidade Federal de Sergipe, também neurologista, né? Também formado em ciência da computação, que é um tema que a gente vai falar muito hoje, né? É membro aqui, na verdade como é que chama lá o cargo da Comissão de Inteligência Artificial? Né? É, coordenador da comissão. Coordenador da Comissão de Inteligência Artificial do Conselho Regional de Medicina de Sergipe, tá? E vai falar hoje com a gente sobre um tema que tem sido muito tratado aqui, na maioria das vezes como um efeito colateral, né? Eu sempre digo que a gente fala de gestão, fala de empreendedorismo, fala de tantas outras coisas, né? Episódio passado com o grande mestre professor Walter Pinheiro, a gente falou muito sobre a educação da nova geração, e aí a gente sempre traz isso, né? Sempre esse tema paralelo de inteligência artificial, mas hoje vem como, né, o nosso tema central, né, do nosso podcast, para falar da ambiência da inteligência artificial no estado de Sergipe. A gente já falou algumas vezes aqui com o Bruno, né, Bruno Garcia, né, que também é um grande entusiasta da inteligência artificial, mas imagine só, né, a gente estava falando aqui sobre o que vem pela frente, né, mas vamos pensar um pouquinho mais para trás. 5 anos atrás, se eu chegasse para você, René, talvez René não, a gente tem um viés aí, mas chegasse para um médico, dissesse assim, cara, hoje você tem condição de criar um aplicativo seu próprio, de dentro de casa, em 4, 5, 6 horas. Você acha que seria possível isso há 5, 6 anos atrás, por exemplo? Não, isso é impensável, né? Há 5 anos atrás, né, isso nem passava pela cabeça de ninguém, né? Sim. Teria que contratar uns 2, 3 desenvolvedores para poder fazer isso. E agora a gente tem isso numa facilidade absurda, né? Questão de 6 horas você consegue fazer um aplicativo, um sistema, né? Na palma da mão, inclusive. E a gente vai falar sobre isso, sobre tantas outras coisas hoje, mas antes eu queria que René se apresentasse, né, René? A gente já se conhece há algum tempo, recentemente participamos de um evento juntos, mas queria que você falasse para a galera, né, quem é o René, como é que foi isso, né? Porque a formação em ciência da computação veio antes da medicina, isso, né? E aí, fazer ciência da computação, depois da medicina, e depois viu que tinha muita conexão e continuou esse caminho até, né, finalmente ser aí coordenador da Comissão de Inteligência Artificial do Conselho. Boa tarde, primeiramente, né, a todos. É isso mesmo, eu fiz ciência da computação antes, né, era um curso que eu sempre quis fazer, sonhei em fazer, fiz lá os 4 anos e meio do curso. E depois montei uma startup, acabou que a gente desfez a startup de tecnologia mesmo. E aí, numa desilusão com a tecnologia, resolvi fazer medicina, né? E aí, desde o segundo período, eu já faço sistemas que integram lá com o sistema de mineração de dados para estudos, várias pesquisas nós conseguimos publicar, né, com esses sistemas. E desde então, do segundo período, eu já fiz diversos sistemas, já consegui fazer esse link. Né? Naquela época era muito mais difícil, né? Eu passava finais de semana virando ali, programando sistemas bem rudimentares só para cumprir a função mesmo, né? Sim. E hoje depois fiz neurologia e desde então não paro mais de fazer sistemas para linkar aí com a medicina, porque a saúde é um grande estudo de caso, né? A gente tem necessidade de automação, de desenvolver sistemas que podem melhorar a vida das pessoas e dos médicos, né? Todo o tempo. Você que mexe bem com essa área de automação e de enxergar, né, os dados ali, como mexer nesses dados, como manipular esses dados para poder otimizar os sistemas, você sabe bem como é isso, né? Tem um campo de aplicação grande, né? Muita aplicação, né? A gente tem... Você estava falando lá no dia
que a gente estava lá no Congresso Nordeste de Pediatria, sobre, inclusive, um prontuário, né? Que você tem já uma ferramenta própria sua em utilização, né? E aí você fala, né, que eu lembro de uma frase curiosa que você falou na hora assim, não, eu fiz aí, pô, já tem uma parte de prontuário, já tem uma parte ali de agendamento, já tem algumas outras soluções integradas, que não só prontuário, naturalmente, né? O registro médico ali do atendimento, mas já tem outros e continua desenvolvendo mais, né? Com certeza. Porque, assim, a gente tem a secretária, né, IA hoje, que agenda as consultas, já marca no prontuário, o prontuário já faço, ela já devolve pelo WhatsApp receita lá, relatório para o paciente. Então, assim, a gente está integrando tudo, né? Estou usando para a minha prática, né, assim, no meu dia a dia, que eu sou um laboratório, né? Meu consultório serve como um laboratório mesmo. Mas, enfim, eu vejo toda hora, assim, para a gente que trabalha, né, no dia a dia, você na gestão e eu no consultório, a gente vê que dá para usar tecnologia em tudo ali que a gente faz. Né? Dá para melhorar muito a vida, né? A gente fala que é um grande campo de aplicação, mas na verdade é um campo de aplicação quase que infinito. Infinito, né? Porque todas as vezes que você olha um processo, olha uma oportunidade, você vê que pode ser atrelada à tecnologia, não necessariamente só com automação, mas tem uma oportunidade de tecnologia ali, né? O grande problema é a gente parar de aplicar, né? Porque a gente quer aplicar em tudo. Parar de aplicar. Inclusive, né? Acho que não sei se para você talvez seja mais fácil, porque é um caminho que não é comum, né? Assim, você fez ciência da computação, foi lá para medicina. Então, você entra na medicina com um olhar diferente. Você entra na medicina com um olhar tecnológico, né? Ou que outras gerações, por exemplo, não entraram. Como no meu caso, por exemplo, hoje, quando eu vou para assistência, ou quando eu me vejo dentro da assistência, eu tenho um olhar muito mais de gestor do que propriamente de médico, né? Então, a gente está olhando ali coisas muito pequenas, em como fazer algo mais rápido, em como fazer algo mais eficiente, como acolher melhor, enfim, sempre com um olhar mais voltado. Nessa perspectiva, né? Entendendo que você ali já chega na medicina com um olhar diferente, você acha que você teve uma grande sorte em entrar nessa nova era com esse olhar diferente? Ou você acha que seria um caminho natural, independente da sua formação prévia lá dentro da medicina, cair dentro da tecnologia e obrigatoriamente ter que ter um olhar tecnológico? Eu acho que foi uma grande sorte, na verdade, porque quando eu entrei, né, várias pessoas até falaram assim que não tinha nada a ver, né? Isso eu escutei bastante, né? Como é que você veio das exatas e partiu para a saúde? Não tem nada a ver. E o tempo foi cada vez aproximando mais essas duas áreas, né? E hoje, assim, é uma área bem simbiótica ali, né? Tem um sinergismo muito grande, tecnologia com saúde. E, assim, foi uma grande sorte, porque foi uma coincidência, eu não planejava nada. Hoje em dia, é um caminho que todas as pessoas têm feito, né? Vários médicos têm feito isso, estudado mais tecnologia enfim, hoje em dia o conhecimento é bem acessível, né? Eu acho que é oportunidade para todo mundo, é mais fácil. Até para desenvolver é bem mais fácil. Aqui é uma porta, né? Aqui é uma porta de conhecimento, né? Quem está lá do outro lado está vendo, poxa, são dois médicos, né? São dois médicos que vão falar de inteligência artificial. Além de falar de inteligência artificial, eu posso aprender, entender, de repente ouvir soluções e aplicar na prática, né? Você falou aqui, são áreas muito simbióticas, de fato. Se você for imaginar hoje que dificilmente você vai encontrar, apesar de ainda existir, mas pelo menos sua grande maioria locais, sem prontuário eletrônico, é muito difícil. E isso é tecnologia, na verdade. Então, eu acho que talvez a gente avance, independente de formar-se antes em outra área ou depois, em ter um caminho muito unido ali, talvez até fazendo, juntando as emendas curriculares ali em um X momento, né? Tendo que efetivamente para se formar em medicina entender um pouco da área de tecnologia ou até de outras áreas. A gente sempre comenta isso, né? Médico é muito pouco formado em diversas outras áreas e muito formado na questão técnica, né? Da medicina. E até aquele modelo, por exemplo, uma coisa que eu sempre, desde a residência, quando começou lá, a IA, né? Eu comentava com o professor o seguinte, que a gente usava, todo mundo que fez medicina, tem aquele modelo do Porto, né? Aquela anamnese ali do Porto. Eu acho que isso não vai demorar para se mudar a forma de fazer a anamnese. Entendeu? A anamnese mais direcionada e mais para a linguagem de máquina, da estruturação, a linguagem da LLM, né? Para conseguir estruturar a consulta de uma forma melhor. Até para os prontuários de voz, né? Como arguir do paciente, tirar aquelas informações, fazer a entrevista de uma forma mais adequada e precisa, né? Então, assim, vão surgir, com certeza, daqui para frente, outros modelos vai modificar muito o ensino da medicina.
Acho que com o passar do tempo. Eu acho que a gente viveu isso, né? Você ainda está como preceptor, né? Como Tô. professor. Então, eu acho que você ainda deve estar acompanhando mais isso. Eu deixei tem algum tempo. Essas modificações. Você trouxe algumas questões muito interessantes, né? Para quem está aí assistindo a gente que não sabe, Porto é um grande escritor, autor da parte de propedêutica médica, da parte de clínica médica de um modo geral. Tem outros, né? Tem Harrison, Cécio, enfim. Mas Porto é um grande deles. Escritor nacional, autor nacional. E tem um modelo básico ali, né? Que a gente vê que, na verdade, eu acho que já na nossa época já começou a haver uma grande mudança, umas novas formatações, né? Com método SOAP, né? De construção de HDA e história, né? Da doença e tal. E hoje isso vem mudando. Eu lembro do exemplo que você deu lá no congresso, você falando que as consultas estão se modulando e se modelando para atender a determinadas condições ou parâmetros que a IA exige ou que a transcrição, por exemplo, de áudio exige. Né? Esse modelo de... Eu lembro lá você falando de uma dúvida de uma colega lá. Do exame físico, né? Isso, de que, por exemplo, o exame físico passa a ser narrado, né? E deve ter várias outras características, né? De adaptação. Com certeza, né? Você conhecendo a forma que a IA vai trabalhar, ela vai trabalhar com seus dados, você vai narrando para facilitar e diminuir as imprecisões da IA, né? Porque a transcrição ainda traz muitas imprecisões. Então, assim, é necessário que você vá falando para poder diminuir isso, né? Para deixar tudo mais claro. Né? Um exemplo, por exemplo, remédios de marca. A IA tem dificuldade de entender a marca, né? Marcas nacionais, por exemplo. Então, você falar a substância é muito mais preciso, facilita a vida, né? Diminui os erros. Então, assim, todo mundo vai se adaptando com o tempo. E isso, com o passar do tempo, vai ser ensinado na própria faculdade, né? Os alunos já vão saindo da faculdade sabendo do jeito que a IA trabalha, né? Tendo essa interface melhor com a inteligência artificial. Tem muitas características, né? Você falou duas aí, por exemplo. Uma é dele ser narrado, outra é a questão das substâncias. E tem a questão do machine learning também, né? Então, um dia desse eu estava fazendo uma parametrização aqui de um app e aí, na hora que eu estava, nesse dia eu estava usando o Codex, de novo, nenhum conflito de interesse aqui, tá, gente? A gente usa várias coisas, mas nesse caso aqui em questão eu estava usando o Codex na hora e ele sugeriu um novo caminho para correção de uma falha do app. Só que eu já tinha criado um caminho antes, né? E aí, ele sugeriu fazer uma nova instalação e tal. Eu estava fazendo um depósito lá dentro do GitHub. E aí ele sugeriu fazer uma instalação de outro plugin lá, enfim, uma série de coisas. Eu falei, cara, mas eu já criei esse caminho, né? Por que a gente não pode fazer o mesmo caminho anterior para a gente aplicar essa correção? Ele falou, você está certo, então eu vou fazer esse caminho e tal. Porque tem essa questão do aprendizado de máquina, né? Ele tenta se retroalimentar com o aprendizado o tempo todo e fazer novas coisas, sugerir novas coisas. Então, acho que a gente vai ter também que caminhar nesse sentido, né? Senão, daqui a pouco, a gente vai... onde é que foi isso, cara? Foi lá nos primórdios. Tem não sei se foi bem um estudo, mas alguém que fez um teste aplicando duas IAs para conversar em um determinado momento, elas desenvolveram uma linguagem própria de comunicação. Né? Então, pode ser que a gente, em um determinado momento, caminhe para isso, né? Uma linguagem que converse diretamente com a IA para ter maior eficiência. Quem fez lá o OpenClaw, né? Que eu esqueci. O OpenClaw, que era outro nome, ele fez, né? O MountClaw, né? Ele fez uma rede social de IAs, né? Sim. E as IAs, elas conversam entre si. Era o OpenBook, um negócio desse, assim. Que hoje em dia elas conversam realmente, conversam entre elas ali, né? E tem uma linguagem própria realmente. Sim. E elas conseguem conversar e ninguém consegue entender, né, como é que elas estão, a interface, o protocolo de comunicação entre elas lá. Sim. Né? E assim, isso acho que vai ser uma realidade, não necessariamente nociva, né, como a gente ficou com medo, né, mas de os agentes se comunicarem, né, os agentes já se comunicarem de forma mais fácil, mais rápida e com menos erros, né? Eu acho que eu tenho medo, e eu tive muito medo, inclusive, só para você ter uma ideia. Para eu fazer usar o meu primeiro MCP, meu primeiro sistema de integração lá, eu comprei essa máquina, inclusive, que eu estou usando aqui agora, em fevereiro. Eu acho que eu só fui abrir ela finalzinho de abril para maio. Tudo por uma questão de mero desconhecimento, né? Eu acho que a velocidade com que a informação se propaga hoje, ela não acompanha a nossa capacidade de aprender. Uma velocidade com que ela se propaga e a gente fica com medo, né?
do desconhecido. E as redes sociais também propagam de uma forma errada, né? Sim. Eles querem... então, às vezes, falta de conhecimento mesmo, né? Entendem lá de uma forma e propagam, a gente já consome aquela informação sem entender direito o que Eles se querem trata, trazer né? mais audiência, Mais do que audiência, necessariamente a informação. São, Né? justamente. E como foi isso daí, né? Porque, assim, é bacana, né? Assim, tem essa questão da formação. Naturalmente, acho que já ficou claro para todo mundo que são áreas que estão caminhando aí muito, muito juntas. Né? A gente já discutiu algumas das vezes aí em relação à criação das comissões, por exemplo. Mas foi parar para, recentemente, um cargo, né, de coordenação de inteligência artificial no Conselho. Como é que foi, assim, né? O surgimento do cargo, o surgimento da ideia, né? Como é que foi entrar, né, para isso? Conta um pouquinho dessa história aí, porque as pessoas eu acho que ainda estão meio que afastadas do entendimento de que isso é legislado, né? De que existe uma certa limitação e legislação de uso ali da IA. A IA, assim, a IA ela surge, né, no contexto de... Ela não tinha limitações próprias pela medicina, né, mas ela tinha um LGPD, que regia os dados, né? Porque a IA, ela, na verdade, é uma grande processadora de dados, né? E nós, médicos, lidamos com dados muito sensíveis, né? Dados que são cobiçados por muitas pessoas, com informações pessoais, né? E o CFM não tinha nada normatizando isso. Foi mais de um ano de discussão, né? O ano 2025, 2024, já, uns 2 anos, na verdade, estavam discutindo sobre como normatizar isso. Em fevereiro, né, lançaram a resolução, e na resolução de fevereiro é que veio a necessidade dos conselhos regionais estabelecerem comissões internas. Né? E aí, como eu estou no conselho, né, nessa gestão atual, aí fui convidado para participar da coordenação, para ser coordenador dessa comissão que está se formando. Né? A resolução entra em vigor agora em agosto, né, no final de agosto, dia 25, né? 26 de agosto. E a gente tem que estabelecer essas normativas, né, essa forma de fiscalizar, de normatizar, de tirar dúvidas, esclarecer os médicos e a população, né, sobre a resolução. E isso requer tempo e requer muito amadurecimento da além de estrutura, né? Claro, justamente. Né? Amadurecimento da própria equipe, né? E da própria instituição. Então, assim, como eu tinha essa aptidão por tecnologia, me convidaram para participar. Sim. Mas aí é um trabalho árduo, né? Como a gente conversa muito nos bastidores, né? É necessário, mas vai ser muito difícil, né? Esse trabalho, esse começo. Mas o CFM mesmo está muito aberto a receber sugestões e críticas para tentar melhorar. Né? É um começo, você tem que começar de algum jeito, né? Não poderia ficar esperando. Inclusive, você falou de algo bacana, né? Você falou, tirar dúvidas e tal. Assim que tiver um canal estruturado de dúvidas, eu vou começar, porque tenho muitas dúvidas ainda sobre isso daí. Espero que a gente possa, que você me ajude muito e que a gente possa se ajudar. E o conselho, naturalmente. O que é que você acha que é você falou aqui, né, de algumas missões ali, de alguns objetivos dessa comissão, mas qual é que você acha que é a missão principal dessa comissão, né, que foi criada e que naturalmente vem se estruturando? Então, porque, na verdade, essa resolução, inclusive, eu achei bastante feliz a forma que ela foi escrita, porque o que acontece? Todos os médicos, 70% a 80% dos médicos, pelo que os estudos mostram, já utilizam IA de alguma forma. Sim. E utilizam de forma indiscriminada, né? Sem muita... Até por inocência, por não saber realmente, né? Abrindo um chat GPT... Desconhecimento, coloca ali o exame de um paciente, coloca o nome de paciente. Sim. Então, assim, não desabilita o treinamento de dados. Então, o GPT está treinando dados, treinando o modelo dele com os dados dos pacientes. Então, assim, infringindo ali diversas normas, não só do CFM, né? Que vai ser, mas da LGPD. E a resolução, ela traz, né, um guarda-reio ali, uma linha do que pode e do que não pode. E outro ponto que eu acho bastante interessante, que foi muito criticado, é que traz também a transparência, né, a honestidade. Ou seja, se eu utilizo o IA, o paciente tem que saber que eu utilizo IA. Então, estabelecer essa relação de confiança, essa relação de honestidade com o paciente. Então, assim, e também proteger, né, uma salvaguarda para o médico, porque lá normatiza que o médico tem que dar a última palavra, o médico é o responsável. Então, assim, era um medo que a gente tinha, inclusive, de... Que também foi uma das coisas muito criticadas, né, pelo pessoal. Essa coisa do médico, entre aspas, da última palavra, principalmente nas discordâncias, né, com os agentes, com os modelos de linguagem. Eu acho que fica uma dica também para quem tá assistindo, já deixar registrado aí.
que, na verdade, a transparência é uma das melhores formas de você se proteger, né? O pessoal fala muito e critica algumas coisas, mas talvez por desconhecimento também. Imagine que você diz ao paciente, ele entende, ele opta por usar IA, ou seja, ele toma consciência dos riscos aos quais ele está exposto. Talvez se ele não tivesse, eu possa explicar, de quebrar objeções dele ali. E a partir disso vai ficar muito mais fácil de explicar para ele se tiver um problema. Do que você não dizer, acontecer algum problema e magicamente você dizer para ele, eu estou usando IA, a resolução me obrigava a te informar e eu não informei, eu esqueci. E aí vai ficar muito mais complicado, né? Eu faço algumas analogias, né, com a medicina da nossa época, mesmo da base da gente, com essas coisas da tecnologia que não mudaram muito, né? Na verdade, o que mudou talvez tenha sido a forma de fazer, mas não o que está sendo feito, que é um termo de consentimento livre esclarecido. Né? Antes você tinha um termo, sei lá, para um procedimento cirúrgico, para uma transfusão sanguínea, para um tratamento com uma droga que fosse experimental, não sei. E hoje você tem um termo de consentimento para inteligência artificial, por exemplo. Né? Justamente, assim, e aí, com o tempo, quando todo mundo for usando isso, vai tornar normal, né? O paciente não vai ter dificuldade de aceitar, não vai ser vergonhoso, né? Sim. Assim, porque hoje os médicos têm muita vergonha de dizer que está usando IA, né? Algo que parece um crime, né? E, na verdade, é tecnologia, né? É uma ferramenta atual. Então, assim, é isso que a gente pretende fazer, divulgar, que, até para os pacientes, né? Que a IA é permitida, que pode usar, para que os médicos também percam essa vergonha, né? Sentirem diminuído porque estão usando IA. Que na verdade tem muita lógica nisso, né? Está usando uma tecnologia de ponta. Agora sim, uma ressalva que eu faço, que a pessoa, quando começarem a usar, vão entender isso, fazerem textos menores, né? Porque eu vejo muito, quem começa a usar IA faz uns textos gigantescos de 2, 3 folhas, aí é fácil demais errar. Né? Aí enxertar ali uma informação errada, né? E você ir errado, né? Informações de textos curtos, né? Você lê, revisa fácil, consegue assinar com segurança, né? Sim. Uma coisa interessante que você falou aí, que a gente já estava, e aí já pegando um gancho um pouco mais para trás, com relação à questão do ensino, né? Eu citei lá, Walter, que a gente falou muito da questão das novas gerações, você como preceptor agora. A inteligência artificial, eu digo direto aqui, ela não muda apenas a forma de trabalhar, não muda a forma de estudar, ela muda a forma de se relacionar com qualquer coisa, porque a gente está se relacionando de forma diferente, com a máquina, com outros seres humanos, né? Eu ainda não cheguei nesse nível, mas já faço isso para algumas coisas, por exemplo, o e-mail automatizado. Então, tem determinados e-mails que, assim, o cara me pede uma coisa, tem 2, 3 e-mails padrão ali, ele vai responder, se não tem prazo, ele pede o prazo e dá os recebidos. Isso é o básico ali da operação, ou seja, efetivamente eu estou me comunicando através de IA. Né? Eu mudei minha forma de relacionar, não sou eu mais nem que estou vendo o e-mail. Né? Ela só vai me avisar em um X intervalo de tempo ali ou em algum momento ali. Então, na educação, isso também é muito aplicável, né? Como é que você está enxergando hoje o ensino, a própria forma de aprendizado? E, de novo, né? Não mudou-se o que é feito, mudou-se a forma de fazê-lo. Como professor, não de ensino superior, mas de ensino médio, eu fui professor de física do Madeira, há um tempo atrás. E tinha uma coisa interessante, na época tinha um programa que a gente usava para alternar as opções das questões, né? Não sei se você lembra disso. Não, nunca vi, não. A gente montava as questões, jogava lá, tipo assim, sei lá, quanto é 2 mais 2? Aí letra A, 4, letra B, 5, letra C, 6, e assim ia. Para poder entregar provas diferentes para evitar que os alunos colassem, né? Então, tipo, primeiro modelo de prova, a primeira questão, a resposta certa era A, mas em um segundo modelo a resposta certa era D de dado. Entendi. Então, eu já usava algum tipo de tecnologia para a construção de provas, para, enfim, formulação de perguntas, até para ter um banco de perguntas, né? Às vezes a gente colocava um banco de 100 perguntas, eu quero uma prova com 10 questões, e ele já selecionava daquele banco de questões 10 de forma aleatória. Como é que você vê hoje, né, o uso da IA para o ensino, para a educação, né, para a formação de novos médicos? Então, assim, para o aprendizado, né? Para o aprendizado, nós que continuamente estudamos, né? Revisamos artigos, é excelente, né? Você tem ferramentas gratuitas como Notebook LM hoje em dia, que você carrega o artigo lá, ou o link do artigo, né?
e ele já busca o artigo, já faz um resumo, e você, para quem é preceptor, se quiser fazer prova, ou quem é professor quiser fazer prova para os alunos, é só solicitar lá que ele vai fazer as provas com as respostas explicadas, como você quiser. Né? Quantas você quiser, né? Quero 20, quero 30. Então, isso aí é excelente, né? Sim. Tanto para o aluno estudar, quanto para a gente estudar também e fazer as questões, por exemplo. Hoje em dia ele permite fazer flashcards, né? Fluxogramas. Então, assim, é algo que, para quem quer se aperfeiçoar, quem quer melhorar, né? Quem quer aprender mais na sua área, tá sensacional, né? A gente, até eu brinquei lá no congresso e brinquei já com relação às revisões, né? Revisões bibliográficas simples, né? Aquela introdução do trabalho de monografia. Sim. Você hoje em dia abre o Cloud, né? O Cloud Coworking, você pede lá para ele acessar, abre a página do PubMed, bota lá, pesquise em chave tal, com chave tal, tema tal. Ele vai acessando vários artigos ao mesmo tempo, abrindo os que são gratuitos, ele já vai resumindo, já lhe dá uma revisão com referência, com tudo. Sim. Que levava antigamente dias para você fazer, né? Isso. Então, assim, a IA ela é sensacional, né? Se bem aplicada, assim, para a parte do conhecimento, se o ser humano souber utilizar ela para isso, vai avançar muito em pouco tempo. Vai, né? E outra. Gente, a gente está falando muito pouco tempo. É muito pouco tempo mesmo. Assim, é numa velocidade assustadora. Para você ter uma ideia, eu comecei no mestrado em 24 e tinha que fazer uma das matérias lá, nem lembro que matéria era mais agora, esse 2024, tinha que fazer uma revisão, tá? E aí você podia escolher qual era o tipo de revisão que você ia fazer. Naturalmente, a gente não ia fazer nenhuma meta-análise, nenhuma revisão sistemática. Fizemos uma revisão de escopo lá. E aí, na época, eu já usava IA, claro. Eu acho que eu gastei uns 30 dias para fazer, coisa de uns 500 e poucos artigos para revisar. E, naturalmente, eu tenho certeza que hoje eu gastaria um dia. Muito provavelmente. Né? Hoje já... E olha que na época já tinha Elicit, já tinha o Consensus, já tinha o Google Scholar, ou Google Escolar, enfim... Já tinha algumas ferramentas próprias para isso, mas a arquitetura dessas ferramentas está muito mais robusta hoje. Não né? tinha os agentes, né? Os agentes fazem hoje da forma que a gente faria, né? Sim, sim. Né? Só que com a velocidade absurda, né? Então, para vocês terem uma ideia, e eu estou falando aqui de 2 anos. Né? Então, você imagine ali para cada coisa, e aí, como você falou, né? Poxa, montar uma prova, né? A gente, por mais que eu tivesse o banco de dados e pudesse tirar 10 questões de 100 lá, eu tinha que construir esse banco de dados. E digitava lá, salvava, mudava aquele arquivo. Então levava, sei lá, 30 dias, 20 dias, não sei, para construir um banco de dados, 50 questões lá para os alunos. E hoje você consegue fazer isso dali, imputando 5, 10 artigos e dizendo construa em meia hora, 1 hora, né, no máximo. Isso sendo bem generoso. Dependendo do agente que você use, né? Porque hoje tem essa questão do cascateamento lá de processo. Às vezes ele termina cascateando então, assim, muito. É revolucionário. O que eu enxergo muito hoje é assim, a heterogeneidade da aplicação. Assim. Poucas pessoas estão usando de fato. Né? Quem usa muito na superfície. Né? Não aprofunda muito o uso. Então, usa ali um básico no GPT, acredita em tudo que o GPT fala, assim, não tem muito... Usa de qualquer forma. Eu acho que está precisando realmente um amadurecimento ainda, né, da população e dos médicos, das profissões, na verdade, para poder usar melhor, né, aproveitar melhor. E pior que a inteligência artificial, ela não espera, né? Ela vai avançando numa velocidade absurda, né? A gente falou muito das ondas, né, da IA, e o pessoal fala que, assim, o impacto que a IA vai trazer à humanidade é maior, inclusive, que a internet, né, naturalmente, e comparam a IA à nova eletricidade, né, o desenvolvimento da eletricidade por conta da transformação de sociedade que ela vai trazer. E você trouxe um ponto bacana, e eu gosto muito de falar de ChatGPT, não sou patrocinado pelo ChatGPT, é uma pena, né, eu gostaria muito que fosse, tem outras pessoas aí já no Brasil já patrocinadas pelo ChatGPT. Quem sabe o OpenAI não abre uma exceção aí para alguém, né? Humilde que nem eu. Mas é porque ele é muito utilizado, né? E muita gente acha que usar a inteligência artificial é abrir o ChatGPT ou fazer um log ali. E talvez até pior ainda, não, porque eu pago o Plus ou o Pro, sei lá, né? Não tem nada a ver com nada, não, tá muito distante disso. Mas para René, né? Para o cara que naturalmente tem uma visão diferenciada do mercado, da ferramenta e do trabalho médico, da operação médica, da classe médica. Qual é a principal diferença ali entre, de fato, né? Utilizar a inteligência artificial
né? Quem está, como você falou ali, tem muita gente que está nessa camada ali de ponta do iceberg ainda, né? Como diria uma professora minha de computação, ainda é pedestre, né? Ainda As pessoas pedestres aí, né? Na verdade, assim, os trabalhos que a gente faz, né, rotineiramente, por exemplo, e que é trabalho braçal, né? A inteligência artificial, ela livra isso. Ela tira aquele cansaço de você fazer um relatório. Não é uma coisa um relatório médico, por exemplo. Isso eu acho o principal exemplo, né? Qualquer pessoa, qualquer clínico, principalmente, tem a dor é o relatório médico, né? Você está ali no final da consulta, o paciente falta 3 minutos para o próximo entrar, eu quero um relatório, né? Por INSS. Aí você vai ter que escrever aquele relatório, ou então você pede para entregar depois, e com um LLM, qualquer um que seja, você consegue, né? Com os cuidados, obviamente, você consegue botar ali e resolve na mesma hora. Uhum. Né? Então, assim, isso é uma dor que não tem, assim, incomparável. Quem não usa vai sofrer, né? Uma coisa que não precisaria sofrer. Né? E fora a questão das decisões, né? A gente tem hoje a possibilidade, né, com sites como o Open Evidence, que eu acho que todos os médicos hoje em dia conhecem, né? Você está ali um caso duvidoso, né, que você precisaria pesquisar em diversos artigos, e aí você vai ali naquela hora, você busca, ele já lhe dá o resumo, as referências para você checar. Né? Isso é sensacional. Até na própria consulta você pode fazer isso, né? E já dá um tratamento muito melhor, muito mais assertivo, né? Se atualiza naquele momento, aprendeu coisas novas, né? Então, assim, a IA, assim, eu poderia passar aqui um tempo enorme citando exemplos, né? E aplicações, mas realmente muda completamente a prática médica. Um ponto-chave que separa a galera que usa IA e a galera que trabalha efetivamente com IA. Ponto-chave, assim. Você disser, cara, se eu tivesse que escolher uma coisa para separar o pedestre do piloto de Fórmula 1, é isso aqui. Não entendi, não. Um exemplo. Você falou que tem várias aplicações. Tem. Mas digamos que eu sou médico, não uso IA. E aí eu preciso efetivamente começar a fazer isso. Se você disser, cara, na sua vida prática, o que vai mudar mesmo sua vida de ficar brincando de usar IA para fazer meme e trabalhar com eficiência, é isso aqui. O que seria? Então, para mim seria, na verdade, assim, vão ser muitas coisas, né? Seria o começar. O começar com qualquer que seja a ferramenta, né? As pessoas perguntam muito, qual é o melhor LLM? Tanto faz. É a que você se dá melhor. ChatGPT, Claude, Gemini, Grok, qualquer um. Copilot, né? Mas assim, é começar. Né? Começar com um projeto, começar com configuração correta. Né? Na ProGPT tem a parte lá de projetos, todos têm agora. Coloca ali os livros que você da sua área, né? Alguma referência, dá uma referência específica e começa ali. Começa com relatório, que é o mais fácil, né? O mais aplicável, né? Construção de relatórios. E dali vai ser fácil avançar. E o mais legal de tudo é que você não precisa nem perguntar para a gente. É só perguntar para a própria LLM. Ela vai lhe dando aplicações. Eu trabalho com isso, ela vai lhe dizer como poderia aplicar. E aí, para cada pessoa, ela consegue personalizar. Entendeu? Então, assim, para mim, o grande diferencial é começar. É não ficar esperando uma aula. Eu vejo professores antigos que me pedem um vídeo do YouTube explicando como é que faz. Não existe. Digite lá, chatgpt.com ou cloud no cloud.com, ou então bota no Google e comece. Né? Dali em diante, o céu é o limite. Por falar em começar, né? E aí, claro, a gente vai falar aqui de apresentação. E a apresentação é sempre um grande começo, principalmente dos grandes encontros comerciais. Né? Queria agradecer aqui ao meu parceiro The Barbers, né? Que está sempre com a gente aqui. Tem uma frase, né? Que eu sempre falo, né? A primeira impressão, ou talvez o primeiro passo aqui, comunica muito. E o The Barbers sabe bem do que eu estou falando, especialista em estética masculina. Por falar nisso, eu queria presenteá-lo também, né? Com um presente aqui da experiência The Barbers. Então, para você conhecer lá, The Barbers fica na rua Cristóvão de Barros, número 90. Então, eu quero que você vá lá, conheça, aproveite. Aí, massagem na maca, massagem capilar, cabelo, barba, cara, barba bem feita. Dá vontade nem de sair, né? Sexta-feira é o meu ponto de encontro, né? Sexta-feira eu vou lá, já sei que tem que fazer a barba, cortar o cabelo. Tomar uma cervejinha, né, da cervejaria Ussá, recomendadíssima, principalmente a IPA, né, a Riego, famosíssima, ganhadora de prêmio nacional, mas é uma experiência que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Obrigado. E claro, quem quiser conhecer também, está lá aberto, então quer entender como a sua aparência comunica, vai lá no The Barbers que você vai descobrir, tá? Obrigado, The Barbers, sem vocês isso aqui não seria possível, obrigado de verdade. O Renê, veja, a gente fala muito, né, sobre aprender IA. A gente falou aqui, pô, altera na educação e, poxa, a
algum médico mais velho aí, como a gente gosta de brincar aqui, né? Os grandes medalhões e tal. Manda um vídeo, quero aprender, não tem um curso e tal. Muita gente já me perguntou isso, né? Pô, professor, qual é o curso que você recomenda? Qual a faculdade que você recomenda? Eu falei, cara, eu já fiz uns 10, se eu for recomendar, vou mandar você fazer todos para seguir nessa mesma linha aí, né? Será que a gente efetivamente, né, vai ter uma área exclusiva de formação médica, como, por exemplo, uma residência, como algo nesse sentido, ligado à inteligência artificial? Ou você acha que isso ainda é algo distante, assim, da nossa realidade? Então, uma formação sólida, assim, de anos, né? 2 anos, 3 anos, eu acho um pouco provável. Sim. Por quê? Porque a IA ela avança tão rápido que não dá tempo de você ter um curso estruturado. Quando estruturar agora, daqui a 3 meses já está desatualizado. Né? Até vai existir, porque a questão comercial, né, e a questão da necessidade também de muitas pessoas fazerem algo estruturado, né, precisa ser atendido, existe um mercado, mas eu duvido muito da utilidade desse curso pela velocidade de atualização. Né? O que a gente sabia no início do ano já não vale mais nada agora no meio do ano. Né? Mas assim, mais cursos pontuais, né? Assim, essa network, você está ali com alguém que está ensinando a base, né? Os fundamentos, eu acho que vão ser sempre muito importantes. Né? Porque os fundamentos não mudam, né? Você tem ali o algoritmo Transformers, que foi quem foi a base de tudo e veio só mudando, agora teve algumas mudanças, mas a base do que é um LLM, um tipo de memória, né? Um tipo de raciocínio estocástico, aquela questão toda fundamental, se você quiser aprender, se quiser se aprofundar, eu acho que é importante, mas ferramentas em si, para o dia a dia, eu acho que não vai ser muito viável, não. Ferramentas cada dia... eu não lembro agora com quem a gente estava falando, eu não sei se vai ter num episódio aqui, né? Que o uso da IA agêntica no Brasil disparou, né? Então, o número de investimentos também está muito alto. Então, a gente está saindo de uma era de vamos encontrar uma solução para tal problema que eu tenha dentro de uma empresa, dentro do meu consultório, para vamos criar uma solução. Né? Então, vai ficar uma coisa meio que eu posso fazer dentro da minha própria arquitetura, da minha própria estrutura para solucionar a minha dor. E antigamente se falava muito, né, tinha aquela do SaaS, né, software como um serviço, né? Agora a gente já fala que o serviço como um software, né? Sim. Você está vendendo, na verdade, um serviço para alguém e você cria um software para poder prestar aquele serviço. Interface, né? Ou prestar o serviço. Então, assim, isso muda muito. E, assim, eu lembro que existiu ano passado, quando os agentes... Ano passado foi o ano dos agentes, né? Esse ano foi o ano das redes agênticas, né? Mas a gente tinha dificuldade de entender como é que eu vou aplicar. Eu vi uma correria, né? Como é que eu vou conseguir aplicar agentes? Todo mundo queria aprender agente. Mas isso, quando essas empresas grandes, né? Elas trazem de uma forma tão fácil que você usa agente sem nem perceber que está usando agente, né? Que foi o que aconteceu. Agora você usa redes agênticas dentro do Cloud Desktop, dentro do Perplex Compute. Você tem ali dentro uma rede de agentes. Teve alguém que eu não sei quem foi agora. Foi uma publicação recente. Eu estava vendo isso esses dias. Falando justamente sobre isso, né? Que ele desenvolveu, na verdade, como se fosse uma LLM, mas ao invés de ela trabalhar no modelo de uma LLM, ela trabalha com uma rede agêntica e, naturalmente, o custo disso ficou muito mais barato, porque, na verdade, ele se torna muito mais eficiente. Então, não é que você necessariamente produza algo diferente, é só que ele criou um caminho diferente para entregar o mesmo resultado com atalhos e com agentes trabalhando simultaneamente. O que a OpenClaw fez lá, né? Que revolucionou, né? Em abril, acho, né? Aí todo mundo se movimentou por conta deles, né? Sim. Aí ela vai ter esses saltos, porque a OpenClaw, para quem não conhece, era uma rede agêntica open source, né? Era aberta, de graça, e ele fez no final de semana, né? O desenvolvedor. Você vê, só possibilitado pelo desenvolvimento via IA mesmo, né? Sim. Então a IA, ela cria mais soluções, ela mesma se desenvolve. E por uma coisa que eu acho extremamente relevante, que a gente às vezes até esquece um pouquinho de falar, que chama-se criatividade. Alguém me pergunta assim, aí eu discuto muitas coisas de inteligência artificial na consultoria, né? E aí o pessoal me pergunta assim, Carlos, o que é que a gente dá para fazer com IA? Eu falei, só depende de 2 coisas. Eu falei, não, depende de que? Eu falei, dinheiro e criatividade. Se você tiver dinheiro e criatividade, o resto não tem limite, é igual a engenharia. Eu brinco que, na verdade, a engenharia já tem, né? O cara construiu um túnel por debaixo do oceano, um data center dentro do oceano, uma ponte que cruza o oceano, uma praia artificial, um prédio de 500 andares.
não tem limite. O limite é o dinheiro que você tem para poder construir aquilo e a criatividade. Se sua cabeça consegue imaginar, ela vai em direção àquilo ali, né? E a questão do dinheiro eu acho interessante porque as pessoas às vezes têm muita dificuldade em pagar IA, né? Sim. Mas eu vejo assim, a gente tem um curso, né? A gente faz um curso de IA para médicos, aí tem muitas pessoas que usam grátis ainda o GPT. Não, porque é R$ 120. Cara, R$ 120 não é nenhum almoço num restaurante bom, né? E você está usando tecnologia de altíssimo nível, inimaginável, né? R$ 120 ali é um preço subsidiado, não é um preço do custo daquela máquina, daquele processamento, né? Uhum. Então, assim, mas a gente tem dificuldade. IA é caro mesmo, gente. Se você for programar, quando a gente usa com token, é muito caro IA, né? Sim. Não é uma coisa barata, né? Não, a grande ciência por trás disso aí é Big Data, né? O custo operacional é muito alto. O que as grandes empresas estão fazendo em detrimento de dar IA a um preço acessível é construir uma grande ciência de dados por trás, né, disso daí que a gente está manipulando, como você falou, né? Eu tenho um treinamento de dados aí dos agentes aí, né, por trás disso daí. E puxando já esse gancho aí, né, do curso e tal, e falando mais uma vez sobre isso, eu várias vezes nem consigo mensurar, né, o ganho de eficiência da IA sobre o humano, né? Você falou assim, você falou, né? A sua IA marca a consulta, joga no prontuário e já lhe notifica de que a consulta está agendada. Então, vou pagar R$ 120 por mês de um chat GPT, 300, 400 lá de um agente de IA de atendimento, mais 200, 100, alguma coisa no CRM, então eu gasto R$ 1.000 por mês aí, sendo bem generoso, dá para funcionar com muito menos que isso daí, principalmente dependendo do tamanho da sua operação. E aí você vai contratar uma secretária, graças aos nossos queridíssimos impostos e governantes, por uns 2.300, 2.400, sendo muito ruim, sem dar alimentação, sem dar transporte e com salário mínimo, né? Uma pessoa trabalhando ali demasiadamente satisfeita naquela relação de trabalho. Ou seja, não tem a mínima comparação, né? Aí você vai dizer, poxa, é um jantar, pode ser um jantar, uma garrafa de vinho que você toma, 3 pastéis ali na Rua de Lagarto, aquele pastel famoso ali com uma Coca-Cola de 1 litro, para 2, 3 pessoas, basicamente isso daí. Mas tem alguma coisa surgindo já, né? Pô, aqui, graças a Deus, o Conselho já tem a Comissão de Inteligência Artificial, você falou, já tem um curso, poxa, já tinha feito curso lá em 24, 25. Tem um movimento crescendo, né? Pô, falei de Bruno aqui, os 2 Brunos, na verdade, né? Garcia e Campelo, estavam investindo dentro de uma secretária com atendimento de IA. Tem outras, né? Pô, tem o pessoal lá do Chip Labs também, com o Marcos lá, desenvolvendo muita coisa com IA e vários outros aí. Então tem um movimento aqui dentro desse ecossistema sergipano, né? Eu diria. Você acha que é possível, de repente, em algum momento, paralelo, claro, a todos os entes que são fiscalizadores, são legisladores, né? Como o Conselho, a gente ter efetivamente algo voltado para um mercado médico, voltado para um público específico da medicina dentro do estado de Sergipe, como algo básico, talvez, esporádico, como formação ou como treinamento, workshops, né? De repente será um congresso sergipano de IA, algo nesse sentido. Talvez seja essa a minha pergunta. Eu acho que assim, é algo que a gente pode construir, inclusive, né? É algo que a gente, hoje em dia, como você falou, tem vários focos ali, mas focos muito pequenos, né? Sergipe está muito atrasado em relação a isso. Né? O São Paulo já está, né, o berço, né, das startups lá. Inclusive aqui, quando você fala de startup aqui em Sergipe, todo mundo chega a vir a cara, né? Não vai crescer porque não tem ambiente, né? Sim. Então, assim, acho que precisa ser criado esse ambiente, né? Precisa todo mundo que está ali lidando com IA se juntar, conversar, ter pelo menos rodas de conversa, um local de um ponto de encontro, né? E quem sabe a gente não consegue construir realmente, né? Um futuro simpósio, congresso, ou algo desse tipo, que una todo mundo e consiga também trazer visibilidade, né? Um ambiente saudável, ele faz com que tudo cresça, né? Então a gente precisa realmente, eu acho que dar esse start em algum momento, né? Eu acho que a partir de agosto, com a resolução entrando em vigor, acho que vai dar um grande motivador, dar uma motivação extra para a gente começar a discutir mais isso, né? Eu tenho visto bastante, assim, e claro, principalmente nos eventos privados, mas eu acho que, poxa, a Daniela esteve aqui com a gente e foi daí até que a gente se conheceu, meu nome chegou até ela, para falar no congresso de cardio, que teve aqui, depois no de pediatria que a gente teve lá, né? Essa semana recebi o convite para ir lá na live do Dia Nacional do Pediatra também.
ser agora dia 27 de julho. Então, assim, a gente vê que tem determinados, né, focos aparecendo ali dentro dos grandes congressos, mas eu acho que realmente falta, assim, um olhar mais, né, como a gente sempre diz ali, talvez das próprias coordenações de comissões de congresso e etc., para trazer isso como uma pauta muito forte, né? Ou pelo menos inserir a temática dentro dos assuntos, para que efetivamente a gente ganhe, né, uma grande mola propulsora aí para poder trazer um evento só disso, né? Né? Talvez até com assuntos paralelos, tá? Assuntos ligados à assistência. Nas áreas, né? Áreas. Na pediatria, na cardiologia, na neurologia, por exemplo. Né? E aí com grandes aplicações, com grandes, talvez até estudos de caso, né? Ou talvez algo que traga do ponto de vista científico a importância e a relevância de se aplicar, se estudar e se discutir inteligência artificial. Né? Para além da legislação, né? Que não é só legislação, a gente fala muito de legislação, mas não é só isso. Né? Até essa questão de mercado médico, né, em Sergipe, de gestão, de estruturação realmente, né, de profissionalização. Né? A gente, aqui em Sergipe, ainda é um mercado que você tem menos concorrência, então cada um vai por si, né? Sim. Então, assim, acho que é necessário amadurecer isso também, esse ambiente, né? E entender que nós somos prestadores de serviço, né? Sim. Então, quem presta serviço quer melhorar a sua prestação de serviço, né? Tem que otimizar. Quem disse que a gente é prestador de serviço foi ele, não fui eu. Cancela, por favor. Não, mas só que acredito veementemente nisso. Mas Brincadeira. A nossa atribuição, nossa função é de prestador de serviço, né? Eu digo sempre para o pessoal que, na verdade, quando você olha, inclusive para os regimes tributários, que você olha que a profissão, na verdade, ou a atividade, né, que está dentro lá, né, para quem está mais familiarizado com o CNPJ no KNAI, é um prestador de serviço. Né? O prestador tem um serviço essencial, mas é prestador de serviço. Isso. E que tem que ser de qualidade, né? É a questão toda essa. Né? Não, mas eu acredito veementemente nisso. Assim. Eu acho que, na verdade, a gente só não evoluiu ao ponto de ter essa percepção e aí, claro, talvez a gente vulgarize ou em determinado momento trate essa relação, né, que não tão simbiótica, né? Então, infelizmente, o brasileiro, eu já ouvi essa frase algumas vezes, o brasileiro não foi criado, não nasceu para o serviço público. Né? Então, a gente tem algumas dessas discussões aí que são muito mais profundas, vem muito mais de valores, informação de E a gente tem certos tabus, né? Assim, tipo, de falar mercado. Se você alguém lhe paga por algo, você está prestando serviço, né? Está prestando serviço. Eu não sei. Recentemente teve uma discussão minha também com relação a isso. Era com a questão da possibilidade da escolha. A gente está fugindo um pouquinho do tema aqui, mas que bom foi levantado. Como eu sempre digo, isso aqui é um canal de comunicação, a gente tem que levar informação para frente mesmo. Mas a possibilidade de escolha, né? Então, tipo assim, tem gente querendo que você seja pessoa jurídica de forma obrigada, tem gente querendo que você seja concursado obrigado, tem gente querendo que você seja CLT obrigado. Mas, poxa, que tal se a gente desse às pessoas a possibilidade delas escolherem o que fazer, né? O que regime, né? Adotar, por exemplo, eu ganho 10 como um CLT e ganho 20 como pessoa jurídica, né? Mas como pessoa jurídica eu não tenho determinados direitos. Não, mas eu prefiro ganhar 10 como CLT porque eu posso faltar. Então a construção da narrativa não é de escolher ser melhor remunerado, é de ter a possibilidade de não ir trabalhar dentro de uma relação de trabalho. Então isso é complicado pra gente, né? Pra coisa que não tem com a IA, né? Coisa que não tem com a IA. Você acha que realmente a IA ela vai trazer uma grande revolução para a profissão, assim, para os bastidores da profissão? Porque hoje a gente discute muito a utilização da IA, principalmente no âmbito da automação das tarefas administrativas, das tarefas repetitivas. A grande aplicação da IA, claro, assim, talvez não grande que eu digo no sentido de a mais valorosa aplicação, mas pelo menos em relação a números de processos executados, a quantidade de processos que são executados, né? Por exemplo, quantas vezes você utilizaria IA para tirar dúvida diagnóstica e quantas vezes você utilizaria IA para executar um processo de transcrição? Né? Nesse sentido. Você acha que a grande vantagem vai aparecer nos bastidores, vai haver uma grande revolução no processo de trabalho ou não? Ou isso ainda está mais distante? Então, eu acho assim,
eu acho que a transcrição, ela é algo natural, né? É algo que só muda o input. Não muda, na verdade, muita coisa, né? Ela é algo de facilitar o trabalho repetitivo do médico, né? Ele está digitando ali muito tempo, sem olhar para o paciente. Ele traz a possibilidade de você ser mais caloroso, você olhar o paciente nos olhos, entender melhor, acolher melhor. Então, a transcrição ela é muito benéfica nesse sentido, né? Ela vai fazer com que você retorne aquele tempo que o médico era só médico e muitas vezes, antigamente, não escrevia nada, né? Escrevia ali 2 linhas e pronto. Ele conseguia olhar o paciente, atender o paciente. Nada contra. Se fosse ortopedista, nem escrevia, né? Justamente. Mas ele conseguia dar atenção completa. Hoje a gente consegue dar atenção completa com tudo registrado, né? Isso, assim, do ponto de vista técnico, não é uma grande revolução para a medicina. É só uma mudança de interface, né? Eu acho que a menina dos olhos, não só para a medicina, mas para todas as áreas, né, é o sistema de apoio à decisão, né, que é uma área da computação chamada sala de sistema de apoio à decisão. Por quê? Porque isso, imagine você estar num consultório atendendo um paciente e você tem um colega, né, ali não deixando você escapar os insights, né, da consulta, para você poder tirar uma dúvida fundamentada. Então, assim, esse sistema de apoio à decisão vai ser a grande revolução. Sim. A questão toda vai ser como isso vai impactar, né? Tanto o medo de nos substituir, porque o sistema de tal monta ele vai gerar uma resistência, e fora a chance de errar, de lhe induzir ao erro, né? Então, assim, esse sistema ele tem um alto risco, né, de erros médicos, algo desse tipo, mas ele é o mais impactante. Ele é o que vai mudar, né? No final das contas, ele vai aumentar a segurança do atendimento. Sim. Às vezes você deixou passar alguma coisa, você pergunta ali, tira uma dúvida, e ele pode fortalecer a sua prática. Processar, entendeu? Mais informações ao mesmo tempo, né? De forma pode mais rápida, busque no artigo aí uma evidência. Então, assim, o sistema de apoio à decisão acho que é o que vai mudar, mas ele vai ser o que vai enfrentar mais resistência. É o que está enfrentando mais resistência, na verdade, né? Eu digo sempre que é o seguinte, para você ver como as coisas são, né? Eu gosto desse exemplo pra caramba. A gente, naturalmente, nosso aprendizado é carregado de experiências, né? Das mais diversas possíveis, sensoriais, emocionais, enfim. Então, todo aprendizado é carregado de uma experiência que você viveu, a forma como você aprendeu, se você aprendeu num grito, numa briga, numa aula com uma professora bonitona que você gostava, enfim. Uhum. E eu uso muito esse exemplo na prática. Por exemplo, eu nunca vi nenhum caso desse, a não ser esse em questão, e eu acertei uma questão de uma prova por conta disso, sem ter estudado. Era um caso de hemoglobinúria paroxística noturna. Isso foi no HU, eu era interno ainda. E, o paciente estava lá já há algum tempo e ninguém sabia nada. Tinha um professor hematologista lá, bem famoso e renomado à época, tinha ficado doente, estava afastado e estava voltando nessa época. E eu lembro claramente, você entrava lá no HU, para quem conhece, sabe do que eu estou falando, você subia as escadas, né, na época, o elevador nunca funcionava, graças a Deus hoje funciona. Você entrava à direita assim, você ia para a clínica médica 1, você entrava à esquerda e ia para a clínica médica 2. Aí na clínica médica 1, logo a primeira sala à esquerda era a sala de discussão dos internos, dos residentes e tal. Aí a gente entrou lá, era um corredorzinho fino assim, com a janela ao fundo, ficava todo mundo assim, né, dos dois lados, aquele corredorzinho no meio e alguns encostados lá no final. E aí ele veio, entrou na sala, ele tinha acabado de voltar, eu estava chegando. Chegou lá no fundo e ficou, e aquela discussão toda, e não sabe, já pediu isso, já pediu aquilo e tal. Falou, posso olhar o prontuário aqui? Pegou o prontuário assim, colocou. Aí olhou, ele tem uma assimetria facial bem característica, assim, aí ele fazia assim e tal, olhou. Aí, vocês já pediram uma citometria de fluxo? Aí um olhou para a cara do outro assim, falei, que, velho? Falei, então, citometria de fluxo, porque eu acho que essa paciente aqui, ela tem uma hemoglobinúria paroxística noturna. Aí, sai daí, seu doido, maluco. Beleza, no outro dia pediram a citometria de fluxo, era hemoglobinúria paroxística noturna. Minha primeira prova de residência, SUS Rio, tinha uma questão de hemoglobinúria paroxística noturna e qual o exame que fazia diagnóstico diferencial de hemoglobinúria, citometria de fluxo. E esse professor eu sei quem é, que é um professor muito bom, né? Quase house, né? É meio assim. Então, o nosso aprendizado, ele carrega muito disso, né? Dessas experiências. E eu acho que a IA, falei essa história toda só para dizer isso, ela tira essa bagagem sensorial, essa bagagem de experiência vivida em cima de um aprendizado que é muito mais matemático, né? Por exemplo, se eu não tivesse vivido essa experiência da citometria de fluxo, jamais, estatisticamente, eu marcaria essa opção, né? Que é o caso da IA. Então, de repente, você tem um dado
que é prevalente ou incidente em 20% dos casos, 30% dos casos. Pronto, vou dar um caso da neurologia. Eu estou entrando numa grande discussão lá de sistemas de regulação e tal. E aí alguém falou, não, porque o rebaixamento de nível de consciência tem que fazer uma tomografia e não sei o quê, e tem que avaliar pelo neuro e tal. Eu falei, assim, nada contra e tal, mas eu falei, eu sou intensivista, eu posso atuar tanto quanto um grande neurologista. Talvez eu possa atuar tanto grande o maior neurologista do mundo. Não é isso que me diminui frente à neurologia. E aí, certa feita, eu fui estudar muito sobre essa questão do rebaixamento de consciência. Tanto que eu gravei os números todos. Segundo o BTF, né, o Brain Trauma Foundation, 65% dos rebaixamentos de nível de consciência são de origem metabólica. Né? 35% tem a ver com doenças do sistema nervoso, que não necessariamente são estruturais. Ainda tem também as infecções do sistema nervoso. Se não me falha a memória, acho que uns 20% são dados de 2016, por aí, não lembro exatamente agora. Mas 20% tinham a ver com causas estruturais. E mais uns 15% aí com encefalites, meningites, as doenças metabólicas, mais propriamente sistema nervoso. E aí a pessoa falou, cara, sabe quantos diagnósticos serão confirmados com a tomografia? Nenhum. Serão todos exclusão. Né? Porque se eu for pegar 75%, botar pelo menos uns 60% do que é metabólico, não vai aparecer na tomografia. Ou seja, e as encefalites, não vai aparecer também. Não vai aparecer. É bem possível que não apareça. Talvez uma presa apareça, algo nesse sentido. Mas você não vai dar o diagnóstico. Ou seja, é muito provável que você dê um diagnóstico clínico de uma hiponatremia, de uma libação alcoólica, de uma outra coisa, por uma questão clínica e não por uma questão... A IA, ela suprime isso, né? Ela bota o dado estatístico, né? Então, assim, e isso você devia explicar para a maioria dos clínicos, né? É um grande carro-chefe dos nossos pedidos de avaliação, né? Rebaixamento súbito sem déficit neurológico. Eu estava tentando explicar para um clínico também, mas enfim... Não convenci, não. Foi falho. Enfim, assim... A IA, ela traz isso, realmente. E até tem um dado interessante, que teve um estudo do New England, no passado, que ele falava isso. A acurácia de um GPT, do chat GPT mesmo, que foi avaliado lá, era 93% de acurácia na mão do médico. E na mão de um leigo era de 27%. Porque a IA, ela tem essa grande característica. Se você direciona ela, ela consegue corroborar, né, confirmar a sua... Amplificar o potencial a sua hipótese, né? Por exemplo. Isso aconteceu com um caso recente lá do uso de porfíria aguda intermitente. Né? Eu estava naquela dúvida, eu achava que era porfíria aguda intermitente, aí juntei as informações, coloquei, e aí ela disse que era outra coisa. Né? Eu não botei, aí eu não. Sim. Cheque para porfíria aguda intermitente, cheque todos os critérios de porfíria aguda intermitente. E aí ela foi lá, analisou, ela realmente confirma, pode ser porfíria aguda intermitente. Até botou um chequezinho verde, né, que ele bota quando é auto-hipótese, né? A gente fez o teste e era porfíria aguda intermitente, uma doença mais rara. Então, assim, você vê, se eu não direcionasse, eu ia achar que era outra coisa. Né? Um leigo pega, coloca ali as informações, né, dos sintomas e vai achar que é outra coisa. Mas como você já tem a sua opinião, você só quer analisar o texto, né, que seria muita informação, demoraria muito tempo para analisar. Eu poderia analisar manualmente, lendo, claro. Mas aí iria demorar muito mais. Então, aí ela facilita isso, ela te ajuda, né? É um auxiliar, um assistente, né, na verdade. Sim. É um residente ali do seu lado para fazer o trabalho manual, né? Tem uma pergunta de Visal, e eu acho até que eu publiquei alguma coisa sobre isso, sobre o ITMI, né? O primeiro hospital tecnológico de medicina do Brasil, que já vem com a proposta de trabalhar com IA e tal, em São Paulo, naturalmente, como você mesmo falou, o berço da tecnologia aí. Mas vamos fazer de conta, assim, que a gente está montando esse hospital, tá? Eu sou o funcionário, o chefe é você. Quais as 3 primeiras coisas que você implantaria nesse hospital com IA? De sistemas em geral? Então, a primeira coisa que eu faria era uma triagem do hospital. Então, assim, eu acho que a IA ela é muito boa para triagem, né? Assim, bem treinada, né? Seria isso. O segundo ponto seria um sistema realmente não de transcrição, que eu não acredito tanto na transcrição, embora eu milite muito em transcrição, mas assim, eu use transcrição. Mas um sistema de abastecimento de informação, mesmo que manual, mas com sintomas chaves, para adiantar o tempo da urgência, por exemplo. A transcrição na urgência ela vai falhar mais do que vai ajudar. Eu acho que não tem muito impacto. E o apoio à decisão de fluxogramas ali dentro, depois disso. Né? Pensando na parte da porta de urgência, seria assim. Sim. Ou seja, a própria IA vai sugerir diagnósticos, né, ali, ajudar a apoiar aquele médico que está ali para tentar viabilizar fluxos.
Sim. Entendeu? Eu acho que isso é completamente factível com o que a gente tem hoje. E sugerir também, né? Claro. E sugerir diagnósticos, Sugerir. né? Tem um apoio à decisão. O médico vai examinar... Não, eu falava do fluxo mesmo, né? De Tipo quê? assim, sei lá, esse paciente provavelmente tem uma síndrome coronariana, então Isso. o fluxo agora, eu digo assim, não é pensando na conduta, eu falo na sugestão de certo. fluxo mesmo, né? Solicitar assim, exames tal. exatamente, né? Assim, você tem que preencher tal guia, você tem que fazer isso, direcione o paciente para a sala tal, ou enfim, esse tipo de fluxo mesmo. E a questão toda, que é uma palavra que é um pouco usada no nosso dia a dia, mas que é muito interessante na IA, é a ubiquidade, ou seja, é a facilidade dela estar em vários lugares do mesmo jeito. Né? Então, aquela mesma IA que está ali na porta, ela pode estar no médico da decisão, entendeu? Aquele mesmo contexto, né? Simulando isso, que é o mesmo agente ubíquo que está em todos os lugares. Sim. Então, aquele mesmo agente já levou o caso lá para o médico da estabilização, que vai direcionar, e pensamos isso lá na porta, deveria fazer isso, entendeu? Sim. Assim, essa passagem de caso. Então, assim, dá para fazer algo muito, muito interessante, que otimize muito o fluxo, melhore muito a assistência. O que a gente vai esbarrar hoje é na segurança, né? A segurança, os dados são processados, a taxa de erro desse modelo e no custo. Porque uma IA que ela mantém um contexto, que ela migra, ela vai ser muito cara, né? Uma rede agêntica, para um fluxo de uma urgência. Sim. Mas é algo que eu penso para daqui a uns 3 anos, 4 anos, vai estar na maioria dos hospitais. Acho que vai ser algo parecido com isso. Vai ser algo mais rotineiro, né? Agora muito usual e comum. Usual. Agora você enxerga isso, né? Que você tem essa visão, né? Que é algo que parece utópico hoje, mas que a visão que a gente enxerga é 3, 4 anos, né? Não é uma coisa de 10 anos, 15 anos. Eu tenho tido discussões e cada vez que passa, não é assustado, não é preocupado, mas é me redefinindo ao longo do tempo, porque, por exemplo, eu estava numa consultoria e a gente estava discutindo muito sobre o custo do disparo em massa. Porque dependendo da plataforma, sai mais caro, sai mais barato, enfim. E aí eu já tinha falado, cara, olha, já há um movimento de algum tempo atrás, desde aquelas quedas inexplicáveis do WhatsApp, de cobrança integral do WhatsApp, né? Como eles ainda não conseguiram fazer uma dependência efetiva, né? Pô, caiu uma vez a galera, Telegram, tá todo mundo usando. Aí, pô, caiu de novo o Instagram, aí o cara foi lá e, comprou o Instagram também, aí já o Instagram já é do mesmo dono. Então, ficou uma coisa assim, tipo, eles estavam tentando cobrar, mas não conseguiam porque a galera escapava. Mas já havia um movimento e no final do ano passado, o WhatsApp ele já começou a excluir todas as ferramentas que estavam nativas dentro do WhatsApp, naturalmente, já para começar a construção das ferramentas para dentro do WhatsApp, como o CRM, né, por exemplo. Mas a ferramenta de CRM dentro do WhatsApp Business, por exemplo. E outras coisas, como agora a integração total. Então, integração direta do Facebook com o Instagram, com o Meta, porque, na verdade, ele quer construir um grande ecossistema comercial para produtores. De né? conversação, né? Como eles chamam, né? E fazer isso virar um grande sistema de vendas. A grande ideia dele é isso. Antes ele vendia só audiência, agora ele está vendendo audiência mais um monte de coisa. Então, existe sim esse movimento e eu tinha dito que isso seria no início do ano que vem. E aí, quando foi semana passada, o WhatsApp já publicou que a partir de outubro todas as mensagens disparadas em massa de dentro do WhatsApp serão cobradas por mensagem. Então, todo mundo já está naquele corre de se preparar para isso daí a partir de outubro, né, dentro do business. Ou seja, toda vez que a gente vem aqui com uma previsão, a gente vai falando de alguma coisa. Mesma coisa vale para isso. Quando um colega meu chegou e falou alguma coisa sobre a questão do hospital de 5 anos, eu falei que nada, em 1 ano isso aí tá acontecendo. Pô, o Einstein e Círio estavam usando a triagem com IA naturalmente naquele momento preditiva, mas no meio da pandemia, a pandemia foi em 21, pô, né? Nós já estamos 5 anos disso daí. Então eu acredito que sim, mas talvez eu acho que isso venha antes. Para hospitais vai ser um pouco, talvez, mais lento pela questão do código legado, né? Tem um sistema mais antigo, né? Com muitas informações, mas o Einstein, que desenvolve, é um laboratório interno, tem um laboratório interno, né? Então, assim, ali já tem eles criam estudos, né? De dentro da base de dados deles, né? Sim. Então, assim, eles têm sistemas distribuídos, né? Um agente que eles botam um pedaço, eles vão se replicando dentro do sistema, né? Isso, ali é o berço da tecnologia, né? Aqui, realmente, eu acredito que essas grandes redes elas vão demorar pela quantidade de dados e compliance e tudo que tem ali dentro. Né? Vai ser difícil eles migrarem tão rápido. Mas clínicas menores, né? Médicos de consultório, a tendência é que todo mundo se adapte, né? Eu acho que vai ficar muito mais fácil na criação da estrutura mesmo do que na migração de dados, porque
talvez a capacidade de analisar seja muito rápida, mas a migração da estrutura, que é muito grande, né? muito trazer grande. todos os dados de um servidor para o outro, o custo que isso vai ser. Não existe uma interface né? única, né? Quem vai abrir mão desses dados assim tão, né? Generosamente falando, né? Que são muitos dados. Você imagina hoje, se pegar um hospital particular aí com um banco de dados de 100, 150 mil, 200 mil clientes, né, cadastrados ali naquela plataforma, às vezes até mais. O que pode mudar são as grandes, como eles usam TASI, MV, Sim. né? Os grandes prontuários podem se integrar ali dentro e já... Muito mais fácil, mais né? rápido, né? Porque eu acho que é mais uma tendência natural, né? Antes da gente falar um pouquinho aí né, do que vem para frente, queria trazer, né, mais uma vez um agradecimento aqui. E hoje eu estou novamente aqui, Suits, né? Então agradecer aqui meu amigo Adriano Vasconcelos, Suits Trajes a Rigor. A gente está falando de investir tanto, né? E aí investir na sua aparência, investir, né, na sua elegância vai fazer naturalmente você melhorar a sua comunicação, a sua audiência, né? A aparência, a personalidade, a sua identidade, elas vão aparecer antes de você se comunicar, né? A imagem fala antes da palavra. Então, obrigado, né, Suits. Trajes a Rigor. Obrigado, meu amigo Adriano Vasconcelos, hoje, né, vestido de Suits a caráter. Então, se você quer investir também na sua imagem, vá lá na Suits Trajes a Rigor, conheça, fica ali no Salgado Filho. É um convite, né, a transmissão da sua confiança pelo seu visual, tá? Obrigado, Suits. Sem vocês, isso aqui não seria possível. E aí, a gente tem um quadrozinho no Instinto, daqui a pouco a gente vai nele aí, tá? Nada surpresa, super tranquilo, meio bate-bola ali, ping-pong, como Marília Gabriela fazia no programa dela. Mas antes eu queria perguntar a você, qual habilidade que você acha que vai ser mais importante para o médico nos próximos 5 anos? Porque eu não sei se 5 anos, 3 a 5 anos é uma métrica que todo mundo está usando muito para IA, né? Elon Musk fala direto, daqui a 3 a 5 anos todo mundo vai ter um Neuralink, daqui a 3 a 5 anos todo mundo vai ter um robô doméstico em casa, essas coisas. Então, daqui a 5 anos, né? Qual que é a habilidade que você acha que vai ser mais importante, né, para o médico nesse mundo aí de tecnologia, de inteligência artificial? Então, eu acho que o principal vai ser a ambiência, né? É você conseguir conviver, né, com a IA, né, usar as ferramentas, que eu acho que parece uma coisa simples, mas para a maioria dos médicos ainda está distante disso, né? Então, assim, a gente tem um mar de ferramentas aí, poucas pessoas usando, de fato, né? Todo mundo usa ali muito na superfície, o básico que a população em geral usa. Então, eu acho que essa ambiência, essa familiaridade com IA, eu acho que vai ser importantíssimo todo médico ter, né? Além da parte técnica de conhecimento médico, mas eu acho que isso aí vai ter que ser uma disciplina realmente, né, ou algo assim desse tipo, para os futuros médicos, né? Sim. Eu acho que talvez, eu não sei se bem a palavra ambiência, e concordo com você, assim, a gente precisa avançar um pouco mais nessa intimidade com a inteligência artificial, né? Para diversas coisas simples como uma agenda, né, como uma resposta automática, né, como uma guarda, estou numa reunião, aguardo, estou gravando, algo nesse sentido, que hoje a gente faz talvez de uma forma mais solta, né? Não seria bem uma interoperabilidade, né, fazer, né, determinados processos conversarem com diversos agentes ou de uma forma diferente, eu trazer isso tudo, mas talvez criar uma relação mais íntima, né? Então, mas eu acho que as ferramentas grandes, né, o GPT, o Claude, o Gemini, elas vão integrar e vão absorver tudo isso que a gente faz separadamente, né? Hoje em dia você já vê, por exemplo, PowerPoint, a gente usava o Gamma App, né? Hoje em dia o Claude já faz melhor que o Gamma App, né? O próprio, então assim, com o tempo, você mexendo naquela ferramenta ali de uma grande empresa de IA, ela vai conseguir lhe oferecer quase tudo, né? E aí, assim, obviamente que isso está longe da população em geral, né? Saber mexer, criar, instalar skills, né? Usar um MD para alguma coisa, subir um contexto no Obsidian, outro protocolo lá. Então, assim, isso ainda está distante, mas você conseguir mexer bem naquela ferramenta com o passar do tempo, eu acho que vai ser essencial. Né? Porque ali você se integra com o seu Instagram, com o WhatsApp, com tudo, você faz tudo na mesma ferramenta. Eu acho que ferramentas soltas vão começar a perder função. Perder função. Ou pelo menos aquela que não atenda na sua grande maioria dos as processos que não se integrem, aquelas que não se acoplem a eles, entendeu? Por exemplo, Porque, na verdade, você falou do PowerPoint lá, ou do exemplo, você falou, o Claude faz... Porque a maioria dos softwares da Microsoft estão dentro já do Claude, com a integração, né? Ele criou o protocolo MCP de interface, né? E consegue fazer... Você consegue abrir, na verdade, de dentro do próprio software, você já consegue abrir
um Claude, um chatzinho do Claude lá dentro mesmo, né? Para poder mexer e tal. Inclusive, fica até a dica aí, né? Para o pessoal que me pergunta como é que eu boto muita transição em animação. Eu abro meu PowerPoint pronto, abro o chatzinho do Claude lá e peço com voz para ele fazer a transição. Peço para tirar daqui, botar para lá e tal. E ele termina fazendo como se tivesse, por exemplo, no site ou dentro do próprio Cowork também, né? Que é uma grande vantagem. Mas com o chat ainda, tá? Às vezes você precisa de menos permissões, né? Não sei. Eu utilizo dessa forma, pode ser que tenha até outra aí, tá? Beleza. Ô Gui, vamos lá pro quadro no instinto. Eu ia fazer outra pergunta, terminei esquecendo, mas eu me lembrei depois que eu já tinha prometido o quadro no instinto. E o quadro no instinto é um ping-pong, né? Resposta curta ou frase, resposta uma palavra só. 5 perguntinhas, e aí você fica à vontade se quiser explicar por que é que você respondeu daquela forma. Lembrando aqui, o convidado é você que manda, tá? Aí, pra galera que tá assistindo, tem que pegar as dicas, porque no quadro no instinto vão surgindo umas coisinhas assim, que é o que a gente sempre pergunta no dia a dia, né? Por exemplo, a primeira, qual é a IA que você mais usa hoje? Claude. Veja, o cara formado em ciência da computação usa IA no dia a dia para fazer 1 milhão de coisas. Se ele usa o Claude, cara, não vai insistir em usar qualquer coisa por aí pelo mundo. Pega a visão, entendeu? Um livro obrigatório hoje para qualquer médico. A única coisa. A única coisa. Vou botar isso na minha... Não conheço esse livro, não. Vou botar aqui na minha lista. Eu postei antes de ontem os livros que eu tinha aí para julho. A tecnologia mais subestimada atualmente. Não entendi assim o contexto, como assim? A tecnologia que você acha que é mais subestimada. Mas em termos hoje, de software, hardware, linguagem? Fica à vontade. Pode ser qualquer coisa. Pode ser um SaaS, que não é mais SaaS, que já é outra coisa. É você que manda. Difícil, assim, dizer uma. Mas, assim, uma que eu acho que muitas pessoas deixaram de usar, né? Sei uma muito boa, que seria o Grok, né? Comecei a testar o Grok, né? O Grok é uma ferramenta que tem muito recurso, né? Para o preço que ela oferece. Vídeo ele faz muito bem, rápido, e não vejo ninguém falando de Grok, né? As respostas deles são muito boas, o projeto... Assim, é uma IA que me surpreendeu, eu também não era de usar Grok. Como eu fui testar, gosto de testar todas sempre, fazer uma revisão das que estão funcionando, né? Eu assinei até o Grok, o Plus, na minha coleção lá de IAs, e eu acho que ele tem muito a entregar pelo pequeno preço que ele cobra, entendeu? Eu acho que é muito subestimado o potencial do Grok. Sim. Boa. Um erro que todo médico deveria evitar quando começa a usar ou quando está usando inteligência artificial? Não configurar a IA, né, seja o Claude ou o GPT, para instruções gerais, né, para não te agradar, não, ser mais honesto, mesmo não funcionando muitas vezes tão preciso, mas isso já diminui muito, né, a tendência da IA tentar te agradar, da LLM tentar te agradar, e não desmarcar lá a opção de treinar para todo mundo o modelo, né, para ele não treinar o modelo com seus dados. Eu acho que isso é um erro crasso, né, que você está expondo suas informações sem necessidade. Ainda mais para nós médicos, né, que temos informações mesmo que anonimizadas e sensíveis. E outra questão é uma que você até falou, acho que no vídeo que você postou, que eu vi até um dia desse, subir exames, subir imagens com dados de pacientes, né, ou de qualquer pessoa que seja. Então, sempre prompts anonimizados, né? E completar a frase. O futuro da medicina será? Promissor. Eu acho. Eu já passei da fase do pânico, né? Da fase do luto, né? Depois do pânico, né? Fiquei no início, em 2020, quando começou o GPT, o inicial lá, 3.3, né? 3.0, na verdade. E aí tive o pânico, depois tive a fase do luto, né? Achando que nada ia mais dar certo, que tem que procurar outra profissão. Mas agora eu já estou bem mais esperançoso, porque eu acho que o nosso futuro ele é promissor, mas para quem souber, né, está nesse futuro, né? Quem ficar no passado vai ter certa dificuldade. Enquanto a Skynet não vier do futuro matar o O'Connor, tá tudo certo. Né? Mas eu acho que assim, a gente está num mar de possibilidades, de resolver, de aprender, de resolver problemas que a gente antes não conseguia resolver. E de criar, né? De criar coisas, justamente. Eu acho que a gente está num momento que a gente consegue pensar
sem precisar fazer aquele trabalho manual que era chato. Sim, sim. Entendeu? Então, assim... Passar horas e horas fazendo uma reunião de brainstorming só para pensar numa ideia para depois Isso. Relatórios, discutir. horas e horas procurando artigos que a maioria não serve para nada, né? Sim. Tipo assim, a maioria é inútil. Assim, eu acho que estamos num momento muito bom. Porque, na verdade, quando a gente lia antes, a gente primeiro tinha que criticar o artigo para depois usar o artigo, né? Então, achar pescar ali os que eram melhores, sim, né? Então, assim, acho que hoje a gente tem um momento diferente. Fazer um filtro, tem que olhar o universo, tem que olhar a amostra, tem que olhar a metodologia, para depois dizer, não, esse eu uso, esse eu não uso. E aí, né, naturalmente, é mais profundo. Eu acho que o problema da medicina maior é com a quantidade de médicos e a questão mais, que não vale aqui falar da questão mais política, sim, do que com a IA. Sim. A preocupação maior é essa, entendeu? Sim. Fala-se muito agora desse número cabalístico, né, de que em 2030 a gente deve, ou pouco depois de 2030, a gente deve estar atingindo a casa dos 1 milhão de médicos, né, no país. E aí se discute muito isso de forma política, né? Muito mais uma questão de que será que tem emprego para todos, com IA e etc, etc. E eu volto a dizer, né? Naturalmente, daqui para lá teremos muito mais serviços, muito mais hospitais, muito mais população, assim como precisaremos também muito mais de médicos. O que a gente não pode deixar é a qualidade da formação desse médico sucumbir, para que quando chegue lá, não é que a gente tenha 1 milhão de médicos, é que a gente tenha 1 milhão de médicos e só sirvam 10 mil. Isso é o que eu acho que efetivamente é ruim. E não delegar a função para a IA, né? Porque assim, a IA vai estar lá para apoiar, você tem que assumir aprender, ter conhecimento para poder criticar e dizer a sua opinião, né? Ela só vai te ajudar a esclarecer, vai ser um assistente ali, vai ser um segundo cérebro, né? Como algumas pessoas chamam atualmente. Ou um cérebro externo, né? Eu espero poder contribuir com uma opinião dessa, que eu acho que é extremamente relevante, em algum determinado momento em que alguém tenha o poder de decisão, se faz isso ou não. Porque talvez hoje um dos grandes medos que eu ainda tenho em relação à IA é quem efetivamente vai decidir o que será feito ou não tem realmente a capacidade de decidir. Eu não sei. Então é isso que de vez em quando me dá medo. Mas fora isso, com relação ao uso da IA, né, eu não tenho, já também passei dessa fase há muito tempo do pânico aí, mas eu tenho medo ainda de que quem efetivamente abrir a porta da IA terá consciência do que está fazendo, se realmente vai delegar o poder para a IA, se não vai, se vai responsabilizar ou não sei. Isso que me dá um medo ainda de vez em quando. Então, René, obrigado, cara, demais. Antes, né, de agradecer efetivamente a você, queria te presentear aqui com... Isso aqui é só uma lembrança, tá? Nada demais. Mais um kitzinho daqui do podcast. E um livro aqui também, né, do meu grande produtor, Nanda. Ele não está aqui agora, não. Mas sobre marketing na equinocultura, tá? Esse livro tem uma história bem curiosa. 99% das vezes que tem um convidado aqui eu conto. Mas é um livro de autoria dele, né? Ele que estava aqui há pouco. Foi ele que trouxe o meu cafezinho. Ele fica sempre falando, né? Reclamando, mas ele traz. E foi ele que escreveu, né? Eu vi aqui na prateleira e falei, cara, eu quero presentear meus convidados com esse livro, né? Bacana, que é um livro... A gente falou de ambiência aqui em Sergipe, é um livro de um escritor da terra, tá? E metade do livro fala de marketing. E aí ele fala de marketing na concepção de marketing, não apenas de publicidade. E depois vem na equinocultura, então acho que hoje, né, na era que a gente vive de redes sociais, é interessantíssimo estudar e conhecer marketing. Então posso falar que é uma leitura rápida, dinâmica, interessante e muito voltada para o que a gente faz no dia a dia, pelo menos essa primeira grande metade do livro. Tá? Então é um presente, né? Espero que goste da leitura. Muito obrigado pelos presentes. Uma lembrança. Foram aí. Muitos presentes. Obrigado pelo convite, né? E assim, foi a primeira vez que eu participei de um podcast, né? Realmente bem à vontade, vocês deixam aqui, agradeço. E vejo a relevância, né, da gente discutir temas da medicina em Sergipe e um ambiente como esse, né? Para a gente conversar e trazer todo mundo para temas atuais, né? Sim. E a IA é um tema que eu gosto de falar, falo em qualquer lugar, falo em onde chegar, a gente sempre se encontra, conversa muito, né? A gente já falou de algumas coisas, eu acho que a IA se tornará um assunto atemporal, né? Acho que a IA se tornará se já não é, né? Ela vai se tornar um assunto atemporal, não vai ter momento, hora e nada para discutir, porque realmente é algo que você senta numa roda que só tem engenheiro, vai falar de IA, só tem médico que só fala de IA, tá no digital é IA o tempo todo. Então, por uma série de questões. Então, queria agradecer demais, né, assim, por vir, por ser o seu primeiro, né, uma honra trazê-lo aqui como seu primeiro podcast.
infelizmente ou felizmente, toda vez que alguém vem, tem que voltar de novo, né? Uma regra aqui do podcast. Então, não espero que vai fugir em breve, né? Vai voltar aqui para falar mais disso. E aí já volta falando um pouquinho dessa experiência, né? De como é que foi a primeira vez, e aí como é que foi a construção, a formação da comissão. Depois né? da resolução publicada, né? Pode ser momento, também. né? Não sei se a gente vai esperar tanto tempo, né? Mas apesar de que acho que Já daqui agosto, a 2 né? meses já, 2 né? meses, né? Daqui a 1 mês e pouco, mais ou menos. Então, pode ser que sim. Então, já volta falando aí, né? De como é que entrou em vigor, quais são os primeiros sinais aí, né? Dessa resolução. E deixar a casa aberta, né? Sempre que quiser falar, tiver alguma novidade. Ou manda uma mensagem, cara, pô, tem um tema aí bacana pra gente conversar. Porque o objetivo do podcast é isso, é comunicar, é levar informação, né? É deixar todo mundo ali a par de assuntos, né? Atemporais, como eu diria. E claro, quem tiver sugestões, quem quiser engrandecer ainda mais aquilo que a gente está levando para o público, é muito bem-vindo, eu não tenho a menor dúvida disso. Tá? Então, agradeço demais a participação e antes de a gente encerrar, queria que você deixasse uma mensagem aí para a galera, né? Principalmente voltada para o mundo da inteligência artificial. O que eu queria deixar de mensagem é isso, assim. Não esperem para um curso, um livro, que isso não vai acontecer, né? Comecem a usar IA. Comecem a usar no dia a dia, né? Que isso vai surgindo e vai cada vez mais surgindo dúvidas e a própria IA vai tirando essas dúvidas, né? E qualquer coisa pode mandar mensagem para a gente, né? Que a gente tem o maior prazer de falar sobre IA. Mas assim, usem a inteligência artificial, né? Não tenham medo, né? Que vai dar certo. Né? Apesar da gente ter falado muito de IA hoje, né? Doutor René é neurologista. Então, onde é que atende, como é que encontra, né? O René é neurologista e, claro, se tiver uma dúvida lá, como é que a pessoa manda lá para você para tirar dúvidas? Eu tenho hoje 2 perfis, né? Um que é Dr. René Neuro no Instagram, né? Atendo no Centro Médico Jardins hoje. E tem um que é renevasconcelos.tech. Eu criei esse outro perfil para poder discutir mais IA, para ser uma comunicação mais com médicos. Né? Porque o outro era mais de pacientes, o de cá vai ser mais, o outro é só tecnologia. Né? E aí meu Instagram Tech realmente é só para falar sobre IA na medicina. Né? E a gente faz um curso também Smart Prax, que estamos vendo aí se vai ter outra turma. Quando é que vai ser outra? Quando vai ter não? Quando é que vai ser outra turma? Próxima turma? E aí a gente vai definir também, a gente divulga lá. Certo? Beleza. Então você já sabe, arroba, né? Dr. René Neuro, esse é o primeiro, e aí, claro, voltado mais para paciência, para neurologia mesmo. E o outro René Vasconcelos.tech. .tech, né? Isso. Ambos no Instagram. Tá? Então, se tiver alguma dúvida, quer marcar uma consulta tecnológica para fazer uma avaliação neurológica. Se você tem alguma dúvida sobre tecnologia, é só mandar lá no renevasconcelos.tech que eu respondo com todo o prazer. Certo? Então, fica aí mais uma vez a dica. Obrigado a todo mundo que ouviu. Lembrando, vai lá no YouTube, curte, comenta, compartilha, manda para aquele seu amigo que precisa entender de uma vez por todas que IA não é futuro mais, é presente. E ele precisa entender que ou ele aplica isso hoje na prática, como René falou, comece de qualquer forma, não espere. Tá? Porque precisa efetivamente começar a utilizar efetivamente na prática. Tá? Então, muito obrigado, boa noite e a gente se vê no próximo episódio. Obrigado.